Promoção de Dia dos Pais do Instituto Licentia. Todos os cursos por R$300. Mais detalhes no final do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e hoje nós vamos falar de um dos maiores mistérios da história norte-americana. O Grande Incêndio de Chicago, de 1871. Este evento que aconteceu no meio oeste dos Estados Unidos pode ser uma das maiores evidências de cidades resetadas há quase 150 anos atrás. Porque nós estamos falando de grandes resets, cidades, povos e tecnologias resetadas do passado. E a maioria das pessoas não sabe, mas em 1871, na verdade, no mesmo dia e no mesmo horário que aconteceu o incêndio de Chicago, várias outras cidades em outros estados também pegaram fogo. E essa é simplesmente uma das histórias mais mal contadas da historiografia norte-americana. Se você gosta desse tipo de assunto, já sabe, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal Além da Nuvem e ativa o sino para receber todas as notificações. Primeiro vamos conhecer o que aconteceu naquele fatídico 8 de outubro de 1871 e por que essa história é tão estranha. E depois nós vamos ver o que aconteceu em Chicago depois daquela data. O incêndio de Chicago, aqui no Além da Nuvem. Esta é Chicago, em 1893. Não, você não está olhando para uma polis grega ou para uma cidade romana. É Chicago. 22 anos depois do maior incêndio que devastou a cidade, Chicago realizaria a Feira Mundial de 1893, celebrando os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, e fez isso em grande estilo, construindo uma verdadeira cidade neoclássica. E isso em pouco mais de 2 anos. Observe o tamanho da área de exposição da Cidade Branca, onde ocorreu o evento, que teve direito à exposição de Nikola Tesla, participação de mais de 46 países, sendo a primeira a ter pavilhões nacionais por nação. Aliás, esse prédio é onde o Brasil fez a sua exposição. O creme de leite, a máquina de lavar roupas, a roda gigante e o chiclete de frutas foram lançados mundialmente na Feira de Chicago. O evento foi um sucesso. Na data de lançamento, quebrou o recorde mundial de maior público a céu aberto, com mais de 750 mil pessoas. Ao todo, 27 milhões de pessoas de todo o mundo visitaram a Feira de Chicago nos 6 meses em que ela ficou aberta. Chicago havia se tornado a segunda maior cidade dos Estados Unidos, atrás somente de New York, e tinha quase 1.100.000 habitantes. Uma realidade diferente da Chicago de 1871, aquela do incêndio. Vamos conhecer a história do Grande Incêndio de Chicago, de 22 anos antes da Exposição Mundial que encantou o mundo. O incêndio que destruiu grande parte de Chicago começou às 9 da noite de 8 de outubro de 1871 e acabou apenas 2 dias depois. Sua causa ainda é chamada de vaca, que supostamente derrubou uma lamparina de querosene em uma fazenda com seu casco. A história do infeliz animal foi publicada no Chicago Tribune, mas mais tarde o autor da publicação admitiu que seu artigo era uma ficção. Chicago era quente naquela época. Sem surpresa, a fazenda de madeira da família O'Leary, cheia de grandes estoques de feno, explodiu em chamas, como uma caixa de fósforos. A fazenda dos vizinhos próximos também pegou fogo. Os bombeiros que chegaram apenas deram de ombros, nem mesmo tentando apagar os prédios em chamas. Junto com uma multidão de curiosos,
eles assistiram ao incêndio. Infelizmente, não ocorreu aos bombeiros inundar os telhados das casas vizinhas com água. No fim das contas, esse foi um erro imperdoável. Um vento inesperadamente crescente carregou facilmente as faíscas pela estrada, e agora o prédio vizinho também estava pegando fogo. Os bombeiros tentaram então cortar as chamas e defender as casas vizinhas, mas elas foram pegando fogo uma a uma. Feixes de faíscas subiram para o céu, espalhando as chamas ao redor. Como a região era muito densa e consistia principalmente em prédios de madeira, o incêndio assumiu um caráter incontrolável. Em uma pista larga, ele se dirigiu ao centro da cidade, devorando tudo em seu caminho: metal e pedra derretida. No centro da cidade, o incêndio não poupou bancos, nem hotéis, nem mansões de ricos. A ópera também foi incendiada, o orgulho dos habitantes da cidade. Os espectadores tiveram que sair já durante o incêndio. Muitos morreram não no incêndio, mas esmagados pela multidão que fugia das chamas. Parecia que havia vários edifícios no centro da cidade que deveriam suportar incêndios como aquele, mas esses também não resistiram. Por exemplo, o prédio do First National Bank, que foi construído apenas de pedra, ferro e vidro, mas também foi totalmente consumido pelas chamas. Com o calor intenso, o mármore começou a derreter e o metal pingou. 2 jornalistas do jornal Chicago Tribune, que foram testemunhas diretas do incêndio, escreveram o seguinte a respeito, abre aspas: as chamas envolveram o prédio de um lado e depois de alguns minutos, elas apareciam do lado oposto. Um redemoinho de fogo começou dentro do edifício. O fogo se estendeu irresistivelmente para cima. Correntes de vórtice poderosas facilmente agarraram os anteparos, paredes, atingiram os telhados e foram lançadas em edifícios vizinhos. E toda a situação se repercutiu. A propagação do fogo foi facilitada pela queima de cinzas, subindo para o céu noturno, que foi soprada para o lado e caiu nos telhados de outros edifícios. Os moradores que fugiam do incêndio, reunidos nas margens do lago, apresentavam uma visão terrível e, ao mesmo tempo, majestosa. Chamas vermelhas, laranja, azuis e verdes cambaleando sobre a cidade. Em alguns lugares se ouviram explosões e feixes de faíscas voavam para o céu. O relincho selvagem dos cavalos, que eles não tiveram tempo de soltar, também podiam ser ouvidos. Fecha aspas. Após o incêndio, descobriu-se que o mesmo havia se espalhado por uma faixa de 1 quilômetro de largura e 6 quilômetros de extensão pela cidade. 17.500 prédios foram destruídos. 90 mil cidadãos dos 300 mil habitantes de Chicago ficaram desabrigados. De acordo com várias estimativas, até 300 pessoas morreram. O dano total foi de cerca de 220 milhões de dólares, que na taxa de câmbio atual é de cerca de 3 a 4 bilhões de dólares. Embora bombeiros e voluntários tenham combatido o incêndio com dedicação em muitas partes da cidade, acredita-se que o fim do desastre veio depois da chuva, que começou na noite da segunda-feira. Se Chicago estivesse pegando fogo naquela noite infeliz de 8 de outubro, tudo poderia ser explicado pela estranheza de uma vaca derrubando uma lamparina. O tempo seco, o vento e a presença de um grande número de prédios de madeira. No entanto, como o jovem cientista americano Chamberlain descobriu em seu tempo, o incêndio na cidade começou não apenas na fazenda O'Leary, mas também em vários outros lugares. Aqui está o que o líder da marca Chicago Metal afirmou. Quando recebemos a primeira mensagem de que uma das casas estava pegando fogo, quase imediatamente veio a notícia de um incêndio que começou na Igreja São Paulo, localizada a 3 quilômetros do local do primeiro incêndio. Além disso, sinais alarmantes começaram a vir de diferentes partes da cidade, de modo que não sabíamos para onde nos jogar. É absolutamente inconcebível que todos esses numerosos incêndios tenham começado a partir de um estábulo de uma vaca. Nenhum fogo voador poderia ser tão rápido. Além disso, foi um dia calmo.
E os incêndios começaram não apenas em Chicago, mas em vários assentamentos na área do Lago Michigan. E não apenas neles. Florestas e pradarias pegaram fogo nos estados de Michigan, Wisconsin, Nebraska, Kansas, Indiana e outros. Você ouviu bem? 17.500 prédios destruídos e 90 mil desabrigados. Estamos falando de uma cidade que tinha, nessa altura, apenas 38 anos. Essa é uma imagem de Chicago de 1832, um ano antes da fundação de Chicago. Mas é somente uma representação que foi divulgada apenas na Grande Feira de 1893. É, portanto, uma representação fictícia e simbólica. Uma imagem que queriam passar de como era Chicago em sua fundação. Mas será que isso é verdade? E o que é pior, prédios começaram a pegar fogo ao mesmo tempo em locais tão distantes quanto a igreja do centro da cidade, da fazenda dos O'Leary, a 3 quilômetros de distância. Calma que fica pior. Vamos ver aqui o que diz esse site sobre grandes incêndios que ocorreram nos Estados Unidos. Embora muitas pessoas tenham ouvido falar do grande incêndio de Chicago de 1871, poucas pessoas estão conscientes de que um segundo incêndio estava ocorrendo ao mesmo tempo a poucas centenas de milhas de distância, no norte do estado de Wisconsin, e que este incêndio seria responsável por mais mortes do que qualquer outro na história dos Estados Unidos. Logo, é evidente que não foi um incêndio que começou com uma vaca. Algum outro fator provocou esses incêndios em diversas cidades ao mesmo tempo, que ocorreram inclusive em vários estados diferentes ao mesmo tempo. É simplesmente impossível ver aleatoriedade nesta simultaneidade. O que aconteceu então? Uma conspiração de maníacos incendiários? Mas não havia internet. Eles não podiam se encontrar e montar uma equipe. Acontece que a causa dos incêndios pode ter sido muito diferente disso. E uma vez que a história oficial, a da vaca, beirava uma piada, o político e cientista amador Ignatius Donnelly propôs uma teoria diferente, uma segunda opção, digamos assim. Ele então entrou nos arquivos e descobriu uma série de detalhes um tanto misteriosos. Nos documentos de uma das cidades afetadas, perto de Chicago, ele encontrou uma mensagem que dizia, abre aspas, como Sodoma e Gomorra choveu fogo. Como a obscenidade voando para fora do fogo, pedras de fogo caíram sobre as pessoas, a pé, em cavalos e em carroças, tentando escapar do caos. Fecha aspas. Era completamente inexplicável que já fora da cidade, onde não houve nenhum incêndio, tenham sido encontrados centenas de cadáveres. As roupas não estavam danificadas e não foram observados vestígios de queimaduras. Não apenas pessoas, mas também os animais. Todos esses fatos levaram o cientista a acreditar que a causa da tragédia de Chicago foi um golpe vindo do espaço. Ignatius Donnelly encontrou o trabalho de um astrônomo que lhe ajudou a formular essa hipótese, resumindo informações sobre todos os cometas e quedas de meteoritos observados no século XIX, e sentou-se para estudá-lo. Depois de algum tempo, sua atenção foi atraída por um cometa descoberto em 1826 pelo cientista austríaco William von Biela. Seu período de circulação foi de 6 anos e 9 meses. O cometa apareceu no céu em 1839, 1846, 1852, 1859, mas em 1866 não apareceu. Aqui o cometa Biela em fevereiro de 1846, logo após o desmembramento do núcleo em duas partes. É interessante notar que em 1846 o cometa de Biela apareceu com uma cauda rachada que parecia uma enorme ferradura. Em 1852 já aparecia dividido em duas partes. Em 1859 a cauda de uma das partes aumentava e adquiria a forma de um raio, o que indicava o início da decadência. Nem é preciso dizer que a desintegração mudou um pouco a trajetória desse corpo celeste.
Em novembro de 1872, em muitos países europeus, uma chuva estelar abundante foi observada. Meteoros voaram de uma parte do céu onde os astrônomos esperavam o aparecimento de um errante celestial. Partes deste cometa poderiam ter entrado em contato com a Terra um ano antes? Astrônomos contatados pelo pesquisador relataram que tal bombardeio poderia ter ocorrido em outubro de 1871 na América do Norte. Depois disso, o cientista finalmente passou a acreditar que os incêndios em Chicago e nos subúrbios foram causados pela chuva de meteoritos quentes, cuja mãe foi o cometa Biela. A morte de pessoas fora da zona de fogo foi explicada pelo envenenamento com gases venenosos contidos na cauda do cometa. Embora o Kepler já tivesse previsto essa possibilidade, é difícil imaginar que os gases passassem pela atmosfera do planeta sem se espalhar, especialmente se levarmos em conta de que apenas cerca de 300 pessoas morreram no incêndio de Chicago, e a cidade tinha 300 mil habitantes na época. Lembrando que essa é só uma segunda hipótese, ou seja, uma hipótese secundária diante da primeira, a da vaca, ser tão improvável, para explicar tantos incêndios juntos, ao mesmo tempo, no meio oeste norte-americano, em 1871. E aí, será que estamos aqui diante de um grande reset, de uma situação que devemos investigar mais a fundo, esmiuçar o máximo possível para entender por que de fato houve incêndios nessa região dos Estados Unidos de uma maneira tão intensa e principalmente em vários lugares ao mesmo tempo? Bom, agora vamos às nossas conclusões e alguns fatos importantes da gente colocar aqui, pontuar aqui. Nós vimos que a cidade de Chicago, aos 38 anos, perdeu no incêndio 17.500 prédios. Vamos fazer conta. Nós sabemos que não foram todos os prédios da cidade que foram destruídos. Este mapa de Chicago que estamos vendo aqui mostra as regiões atingidas. Vamos considerar, para ajudar nas contas, que Chicago aí tivesse então cerca de 30 mil prédios na época. Bom, na verdade daria mais que isso, porque nós sabemos que das 300 mil pessoas que viviam em Chicago, 90 mil ficaram desabrigadas. E nós temos 17.500 prédios destruídos. Vamos arredondar para 30 mil no total. Mas esse número poderia chegar tranquilamente a 60 mil prédios. 38 anos são 13.870 dias. 30 mil prédios divididos por 13.870 dias significa que mais de 2 prédios foram erguidos por dia desde a fundação de Chicago. Bom, nós vimos essa imagem. Esse é o distrito queimado de Chicago. Agora compare o distrito queimado em laranja com o mapa total da cidade, que é muito maior. Mas se Chicago tivesse de fato no total 60 mil prédios, estaríamos falando de mais de 4 prédios construídos por dia desde a fundação da cidade. Será que isso é possível? É um número bastante alto, eu diria. Isso é muito interessante. Será que esses incêndios não visavam, de repente, apagar, varrer para debaixo do tapete das cinzas uma parte da história de Chicago que não era interessante, assim digamos, que ela se tornasse conhecida? Mas espera aí, essa pode ser só uma das razões, caso de fato esse tenha sido um fenômeno provocado por resetadores, digamos assim. Em 1870, ou seja, um ano antes do incêndio, Chicago era o principal fornecedor de cereais, gado e madeira nos Estados Unidos. E eram muito comuns as fazendas com currais de criação de gado. Àquela altura, Chicago era a 5ª maior cidade dos Estados Unidos apenas e tinha quase 300 mil habitantes.
Após o incêndio, o que acontece em Chicago é incrível. Simplesmente há uma explosão econômica e Chicago entra naquela que fica conhecida como a Era de Ouro de Chicago, ou Chicago Golden Age, que tem o seu ápice justamente em 1893, na Grande Feira de Chicago, que trazia grandes tecnologias. Só que naquela altura, a vaca não era mais a base da economia de Chicago. Agora era a indústria. Um detalhe importante: o incêndio causado pela vaca, conforme nos dizem, não atingiu as indústrias da época, milagrosamente. Como vimos, a maior parte da cidade foi atingida, mas as principais indústrias não. E olha só, quem levou a culpa? A vaca. De repente, há uma mudança na economia de Chicago, que passa a se tornar um grande polo de produção de aço. E adivinha só, os novos prédios todos, tanto em Chicago quanto o chamado meio oeste dos Estados Unidos, agora começam a construir arranha-céus, prédios de aço. Chicago torna-se então uma cidade mundial, saltando para 1.700.000 habitantes já em 1900. Ela torna-se totalmente eletrificada. Simbolicamente foi Nikola Tesla quem inaugurou o prédio elétrico da exposição, mas depois foi Thomas Edison quem vendeu a energia elétrica para toda Chicago, além do meio oeste e para boa parte do oeste americano também, uma vez que Chicago acaba se tornando um dos principais acessos do leste para o oeste americano. Não havia mais espaço para Chicago da vaca. A vaca levou a culpa pelo incêndio, que viria então a beneficiar muita gente. Não apenas o incêndio de Chicago, vale lembrar, mas o incêndio de todas as cidades que foram atingidas naquele fatídico dia. Mas será que essas cidades atingidas na noite de 8 de outubro de 1871 foram atingidas por alguma arma, alguma tecnologia? Será que esse foi de fato um reset provocado? Ora, a Revolução Industrial já havia alcançado seu ápice. A vaca não tinha mais lugar nessa nova Chicago. E se naquela época ainda não havia o raio da morte de Nikola Tesla, que só viria a ser discutido a partir de 1920, 1930, já havia há mais de 2.000 anos o raio da morte de Arquimedes, que era usado para incendiar navios em guerras, desde pelo menos 200 anos antes de Cristo, no Império Romano. Será que alguma tecnologia foi utilizada? É importante mencionar também um detalhe muito importante. 1870 é considerado o ápice do início da segunda Revolução Industrial, que foi justamente a Revolução Industrial do aço, da eletricidade, da indústria química e do petróleo. Ou seja, para uma revolução industrial, um reset, tal qual hoje ouvimos falar da quarta revolução industrial e de um propício reset defendido por Klaus Schwab. Agora você quer ver uma coisa engraçada? Esse é Charles H. Schwab, um dos financiadores da Feira Mundial de Chicago de 1893. E este é Charles M. Schwab, todos com sobrenome Schwab. Este Schwab aqui foi o magnata do aço, o maior siderúrgico do mundo e um dos maiores personagens da segunda Revolução Industrial, a Revolução Industrial do aço. A cada revolução industrial, um reset. Essa parece ser a fórmula mágica. Diz você, o que você acha? Chicago se torna então
a capital do aço. Após o incêndio, entra na era do ouro. A economia muda radicalmente. Pessoas se mudam para Chicago para começar a construir um novo Estados Unidos, uma nova revolução industrial que surgia. Bom, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e agora eu vou te passar uma novidade, a promoção do Dia dos Pais do Instituto Licentia. Mas atenção, ela vale somente até o Dia dos Pais. Acesse agora institutolicentia.com, clique em todos os cursos. Quem adquirir o pacote licenciado com todos os cursos do Instituto Licentia, incluindo o Capitalismo Reverso, a verdadeira história do Brasil, o pacote anual do Conspiratório, Cosmovisão, Escola de Brokers, treinamento em mercado internacional e ainda Formate, estudos do formato da Terra. Todos esses cursos que estão hoje por R$ 449,99 por apenas R$ 300. Essa é a promoção do Dia dos Pais. Então, por apenas R$ 300, pessoal, para quem entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone 47 99928 9514. Repetindo, 47 99928 9514, que você vê na sua tela. Pelo WhatsApp, manda uma mensagem e diz que você quer adquirir o pacote Licenciados, o pacote de todos os cursos, pelo preço de R$ 300. Essa é a nossa promoção, esse é o nosso presente do Dia dos Pais para você que quer fazer os cursos do Instituto Licentia e pode aproveitar essa oportunidade, tanto para você quanto para o seu pai. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino. Aqui tem mais duas opções de vídeos com assuntos relacionados a esse aqui no Além da Nuvem. Compartilhe o canal Além da Nuvem nas suas redes sociais, porque a verdade importa.